Mas por onde começar, né? O que fazer primeiro? Tenho certeza que você já deve ter visto muitas dicas e estratégias ou táticas para LinkedIn. Mas a gente sempre tem aquela dúvida de como eu aplico, do que eu faço primeiro, qual é a trilha certa de ações que dão resultado dentro do LinkedIn. Então, para responder essas dúvidas, logo que a gente estruturou a LinkedIn, a gente montou uma metodologia que chama metodologia da pirâmide de crescimento. Essa estrutura de pirâmide, ela não foi escolhida ao acaso, porque a gente teve uma preocupação de desenvolver uma metodologia que pudesse ser aplicada em qualquer tipo de perfil ou em qualquer estágio de maturidade da pessoa no uso do LinkedIn. E ela tem o formato de pirâmide porque realmente as primeiras etapas elas vão servir de base para todo o trabalho que virá depois. E então elas são essenciais para que de fato tudo que venha depois esteja construído em cima de bases sólidas, algo que vai permitir que coisas mais avançadas sejam feitas sem comprometer a consistência de todo o trabalho, tá? Então essa aqui é a nossa metodologia. Então, vou começar a te explicar ela pela primeira etapa, que é a etapa de otimização de perfil. Então, todo o trabalho que a gente procura fazer usando o LinkedIn vai partir da otimização de perfil. O que é otimizar o perfil? Quando a gente otimiza um perfil, a gente espera dois resultados. Primeiro, que o perfil seja mais facilmente encontrado. Então, a gente vai fazer um trabalho aí de SEO, parecido com o trabalho de SEO, né? Um trabalho de palavras-chave dentro do perfil, para que quando alguém faça uma pesquisa, o seu perfil apareça em destaque. Então, esse é o primeiro objetivo. O segundo resultado que a gente espera quando faz otimização de perfil é que uma vez que a pessoa esteja dentro do seu perfil, ele comunique claramente qual é o seu posicionamento, o que você faz, quem você é, por que você é diferente de todas as outras pessoas e também que mova a pessoa para o próximo passo. Então, o que você espera que ela faça quando ela acessa o seu perfil? Que ela baixe um conteúdo, que ela acesse um site, que ela te mande uma mensagem? Então, a etapa de otimização de perfil vai trabalhar o teu perfil justamente para responder essas perguntas e também se preocupando com o trabalho de palavras-chave, fazendo com que tanto as ferramentas de busca quanto o próprio LinkedIn dê maior destaque para o seu perfil. A segunda etapa é o que a gente chama de autoridade 1.0. O que é isso? A gente vai trabalhar lá a seção do LinkedIn de competências e recomendações, né? Então, essa é uma seção extremamente estratégica dentro da plataforma. Ela é indexada pelo Google e também pontua positivamente dentro do próprio LinkedIn para que o seu perfil apareça como destaque. Então, tem vários outros benefícios também dessa parte de autoridade, de você trabalhar bem as recomendações, né? E a gente vai explorar bastante isso aqui dentro do curso. Vou falar de várias táticas de como usar essa seção dentro do LinkedIn. Então, não precisamos aprofundar muito agora, mas é importante você saber que depois do trabalho de otimização de perfil, faz bastante sentido a gente trabalhar as recomendações tanto escritas quanto as recomendações das competências lá na área de competências do teu perfil. A terceira etapa é o que a gente chama de crescimento da rede. O que é isso? É a gente crescer a sua rede de contatos, mas de uma forma hipersegmentada, de uma forma estratégica, porque a gente não quer que você tenha simplesmente um volume enorme de contatos que não vão agregar nada para você, né? Então, o resultado que a gente espera no final é atingir o seu objetivo. Então, quando a gente vai fazer esse crescimento da rede de contatos, a primeira coisa é identificar quem é o público de interesse. Então, a gente fazer um mapeamento aí de quais são os perfis alvo que a gente vai trabalhar.
para aí sim definir uma estratégia de aproximação para esses perfis. Então, não necessariamente o melhor caminho vai ser sempre convidar diretamente a pessoa em quem você quer chegar. Pode ser que faça sentido fazer algum tipo de engenharia social, por exemplo, né? Convidando pessoas que estão abaixo dela numa hierarquia da empresa, ou as pessoas que estão em volta, pessoas com que ela se relaciona, para que quando você de fato for convidar aquela pessoa, você aumente muito as chances de ser reconhecido e de ela te aceitar como uma conexão no LinkedIn. E aí, por fim, aí sim, envio sistemáticos de convites conforme essa estratégia. É sistemático porque a gente aplica algumas ferramentas aí para ajudar a gente chegar mais rápido nos resultados. Então, depois que eu otimizei o perfil, trabalhei as recomendações e cresci minha rede de contatos, aí a gente vai para outra etapa que é a de conteúdo. Então, a gente pratica muito a filosofia de que a melhor forma de trabalhar um relacionamento, de gerar um relacionamento produtivo dentro do LinkedIn, é entregando valor. E isso é feito através de conteúdo. Então, como é que a gente vai chegar até um plano de conteúdo? A primeira etapa é fazer uma análise histórica da performance dos seus próprios conteúdos. Então, mesmo que você não tenha feito nada muito estruturado, se você analisar os teus posts ou os teus artigos, é possível talvez você perceber, já ter alguma ideia de que tipo de conteúdo gera mais visibilidade, engajamento, gera mais valor aí para a tua rede. Mas, mesmo se você não tiver feito qualquer tipo de conteúdo ainda no teu perfil, é possível também trabalhar o conteúdo que é consumido pelo público-alvo que a gente mapeou na etapa anterior. Então, a gente pode, por exemplo, acessar o perfil de algumas pessoas desse público para entender que tipo de conteúdo elas consomem, o que elas curtem, o que elas comentam, que tipo de conteúdo elas compartilham, que tipo de conteúdo elas mesmas postam dentro da rede. Então, ao fazer isso, a gente começa a ter algumas dicas de que tipo de conteúdo faz sentido você gerar para essas pessoas. E aí sim a gente vai para a etapa de planejamento de conteúdo. Então, a ideia é montar um planejamento completo que vai te ajudar a guiar a geração desse conteúdo. Bem detalhado mesmo, coisas como assim, quantas vezes por semana você vai fazer post, que tipo de conteúdo você vai gerar, né? Pode ser só um post, pode ser um artigo, se for um post, é um post com foto, é um post sem foto. Qual é a linha editorial que você vai seguir? Então, por exemplo, se você vai trabalhar um conteúdo 3 vezes por semana, na segunda, na quarta e na sexta. Na segunda, você vai gerar um assunto mais leve, mas que gera mais engajamento, mais pessoas vão engajar, mas tem um vínculo talvez não tão forte, uma ligação tão direta com o teu negócio. Na quarta, você vai fazer um post já mais intimamente relacionado com o seu negócio, e na sexta, um outro tipo de post. Qual que é a estrutura de copywriting, né, de texto que vai estar nesse post. Então, você pode usar várias estratégias. O Edu, né, quando a gente for falar especificamente aqui no curso de conteúdo, vai explorar diferentes metodologias de copywriting, então, desde storytelling, AIDA e tantas outras. Se nesse conteúdo tem ou não tem call to action, né? Uma chamada para ação, então, e se tiver, para onde vai levar essa pessoa, enfim. A ideia é que você seja capaz de montar um conteúdo super detalhado, aliás, um planejamento super detalhado, que vai te ajudar a gerar esse conteúdo, que a gente sabe que é um gargalo hoje para todo mundo gerar conteúdo, mas quando você dedica um tempo a fazer esse tipo de planejamento, depois simplifica tanto porque fica praticamente como você preencher as lacunas, né? E é uma coisa que dá para ter uma curva de aprendizado bem rápido. Então, o plano de conteúdo, a gente tem um framework, né? O Edu vai apresentar para vocês, que também vai servir tanto para o planejamento quanto para monitorar e documentar os resultados, porque o resultado que a gente tem em determinado post ou num conjunto de posts vão servir de insumos para a gente entender o que funcionou bem e aí fazer os ajustes para aí sim conseguir de fato chegar no resultado que você quiser.
tá? E a última etapa aqui da nossa metodologia é a automação, né? Que apesar de as ferramentas, né, e os robôs permearem praticamente todas as etapas, a gente coloca como último nível, porque só faz sentido, de fato, pisar fundo, né, no acelerador da automação, quando a gente já passou por todas as etapas e entendeu exatamente o que funciona, né? Então, escalar um processo errado, um processo que não foi validado, que não foi testado, não faz muito sentido. Então, é muito melhor a gente testar em um ambiente mais controlado, numa escala menor, e a hora que a gente acha o caminho das pedras, aí sim a gente pisa fundo no acelerador e as ferramentas de automação vão ser aí sim super importantes, vão ajudar a gente a conseguir resultados muito mais rápidos, tá? Vamos falar um pouquinho mais na próxima aula. Te vejo lá.